6. Oséias, capítulo 6. Oséias é um daqueles profetas menores. Faz parte daqueles profetas chamados menores. Bom, você deve saber que eles são chamados de profetas menores não pela importância, mas pelo tamanho do livro. Apesar que Oséias, o livro dele não é pequeno, são 14 capítulos, mas ele ainda assim é chamado de profeta menor. Encontrou? Quem já encontrou, diga amém. Vamos lá então? Está em casa, pega a Bíblia, pega o celular. Oséias, melhor dizendo, capítulo 6. Oséias 6, versículo 1, diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Olha o versículo 3: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Vamos orar, queridos. Os que estão aqui, ore comigo. Quem está assistindo, ore também comigo. Senhor, fale conosco nesta noite, pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo. O nosso coração anseia em ouvir Tua voz. Venha nos abençoar, Senhor. Venha tirar agora toda inquietação do ambiente, toda inquietação do nosso coração, ansiedade, que nós sejamos uma terra seca recebendo água, uma terra fértil. Fale com todos, usa-me, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Graças a Deus. Aleluia. Vamos lá. Essa palavra que nós acabamos de ler, hoje cedo eu ministrei essa palavra, e antes de eu começar a falar da palavra, eu achei conveniente explicar do que se trata, explicar o contexto da palavra. O profeta Oséias, ele é um nome dos profetas menores, certamente o mais conhecido pela história que existe. Oséias é de um período onde a corrupção no meio do povo de Deus estava indo de forma generalizada, estava se generalizando. Era uma época, isso aqui aconteceu entre 750 e 740 a.C., uma época em que o reino do sul estava enfraquecido, porque os reis que reinavam no sul, em Judá, eram reis fracos. Quando eu digo um rei fraco, eu estou dizendo de um rei influenciável, sem convicção em Deus, no que é certo. E o norte estava ainda muito pior, porque os reis do norte, os reis de Israel, era uma nação dividida em 2 partes. O reino do norte era uma nação que estava totalmente afastada de Deus. Deus não tinha mais espaço. Uma sociedade perdida. Por que a sociedade estava perdida? Porque começava-se de cima. Ele estava perdido, fazendo aliança com outras nações, se curvando perante outros deuses e influenciando todo o povo a ir pelo mesmo caminho, pelo mesmo erro. Então o rei estava enfraquecido espiritualmente, a elite religiosa, quem? Os sacerdotes, os religiosos, também estavam corrompidos, porque ao invés deles serem uma voz profética para denunciar
eles faziam? Estavam junto com os reis, com os poderosos, explorando o povo. O grande problema da igreja e a política se juntarem, o grande problema é quando a igreja deixa de denunciar o erro do político, o erro do rei, e começa a se aliançar com o rei para explorar o povo. O papel da igreja é de estar no lado de Deus, denunciando aquilo que é errado. Então esses poderosos exploravam esse povo aqui, roubando, cobrando impostos muito além do devido. Os camponeses eram explorados nas suas colheitas e o povo estava empobrecendo. Então a lógica qual era? Pobre ficando cada vez mais pobre, rico ficando cada vez mais rico. Então, quando o texto fala da idolatria, quando o texto fala que aquela nação era uma nação que estava adulterando, porque era uma nação que estava sendo infiel a Deus, e a igreja, ela não pode perder esse caráter humano. A igreja tem que estar no meio do povo, da necessidade do povo, e não era assim que acontecia. Então Deus levanta Oséias para denunciar toda essa podridão. Só que Deus usa um meio diferente para falar com Oséias. Deus usa a própria vida de Oséias, ele sentindo na pele o que Deus estava sentindo, vendo o povo se corrompendo. Deus chega para Oséias e fala assim: Oséias, você vai se casar. Você vai casar. Casar, Deus, é casar. Não dá para ficar solteiro? Não, você vai casar. Vai ter uma esposa. E essa esposa, você vai pegar essa esposa para casar com ela, sabe onde? Lá na casa da luz vermelha. Lá na casa da prostituição. Oh Deus, não tem um lugar melhor para conhecer uma mulher, não? Lá. E quando ele vai e casa-se com uma mulher daquelas mulheres, aconteceu, sabe o que? Aconteceu que aquela mulher foi infiel a Oséias. Ela comete adultério. E Oséias fica muito, muito triste. E ela vai embora. E Deus fala assim: Oséias, vai lá e busca aquela mulher. Como é que é, senhora? Vai lá e busca. Entra no seu carro, coloca ali Marília dentro. Vai aí. Vai buscar a mulher. Senhor, mas por quê? Ela fez o errado. Ela que infringiu, ela que fez o errado, ela que foi contra os princípios da tua palavra. E Deus falou: vai, porque eu quero que você sinta o que eu sinto quando eu vejo meu povo se corrompendo. E ele foi e busca a mulher. Ele foi lá buscar aquela mulher. E essa imagem é a imagem de um Deus que, ainda que nós sejamos infiéis, Deus, a Bíblia fala que Ele permanece fiel. Ainda que nós falhamos no nosso conserto com Deus, Deus continua sendo fiel. Ainda que nós somos fracos na nossa relação com Deus, da parte de Deus Ele permanece forte. Ainda que nós somos inconstantes perante Deus, Ele permanece constante, Ele permanece íntegro, Ele permanece o mesmo, Ele permanece reto. Ainda que nós sejamos inconstantes, volúveis, Ele permanece o mesmo, porque Deus, Ele é fiel. Amém? Você pode aplaudir e glorificar esse Deus. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, olhe para mim. Tem um celular ligado aí, se puder desligar. Sabe o que diz a Bíblia? Que ele foi lá e buscou, trouxe de volta. Deus falou: você entendeu, Zé?
Daí a gente olha para essa profecia. Agora vamos ler a profecia, capítulo 6. Agora a gente vai entender melhor. Olha como Deus usa Osés para falar com esse povo. Vinde e tornemos para o Senhor. Volte para o Senhor. Vamos voltar para o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Voltar para o Senhor. Deus está usando Osés para dizer: nós afastamos do Senhor, nós deixamos o Senhor, nós fomos embora. Só que agora é a hora de nós tomarmos uma decisão de voltar. Alguns dias atrás, alguns domingos atrás, eu preguei sobre o filho que voltou. E o pai estava esperando o filho voltar. Quando o filho voltou, o pai estava de braços abertos para o receber. Esse povo tinha se afastado tanto que Deus já não era mais importante para eles. Esse povo estava tão longe de Deus que não tinha mais importância estar na presença de Deus. Existem pessoas tão longe de Deus que a igreja está aberta ou fechada, não tem problema nenhum. Existem pessoas que estão tão distantes de Deus que ceiar ou não ceiar, um mês ou 2 ou um ano inteiro, não tem importância. Existem pessoas que estão tão distantes de Deus, tão distantes, que Deus não é papel fundamental na sua vida, Deus não tem um espaço fundamental na sua vida. Deus, Ele é um coadjuvante, Ele é só mais um, Ele é um figurante na vida dessa pessoa. Deus é só mais um. Então Deus agora usa Osés para falar para eles: é hora de nós voltarmos. Nós afastamos de Deus, nós perdemos Deus no meio do caminho, nós perdemos o Senhor, nós perdemos a presença dEle. Existe um texto na Bíblia que vai falar que os pais de Jesus foram lá para a cidade, lá para Jerusalém, e eles esqueceram Jesus. Por quê? Porque eles deixaram Jesus para trás, e depois de um dia apenas, eles lembraram que Jesus não estava mais com eles. Tem pessoa caminhando sem perceber que Jesus ficou para trás. Tem pessoa tomando decisão na vida, saindo do propósito de Deus. Tem pessoa sendo guiada pela sua vontade, pela sua convicção. Tem gente tomando decisão sem direção de Deus. Cuidado, é tempo de nós voltarmos para a presença dEle. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor essa noite. Aleluia! Eu vou fazer porque eu quero fazer. Vou fazer porque é do meu jeito. Ah, é? Vou fazer porque eu quero fazer. Então vai. Faça do teu jeito. Sem ter convicção que foi Deus que mandou. Sem ter convicção que foi a direção de Deus. E toma decisão no casamento, e toma decisão ministerial, e toma decisão profissional, e toma decisão na vida, sem saber qual é a direção de Deus. Ah, pouco importa. Daí Deus levanta Osés para falar: vamos voltar, gente, vamos voltar. Vinde e voltemos. Sabe por quê? Olha o que diz: porque Ele nos despedaçou, mas Ele vai nos sarar. Posso ouvir amém? Amém. Diga-se comigo: Deus que despedaça é o mesmo Deus que sara. Daí diz assim: olha, Ele fez ferida, Ele fez uma ferida, mas Ele liga a ferida. Percebe? Ele despedaça, Ele quebra, Ele faz ferida. Pastor, mas Deus faz. Sabe qual é sabe qual é o tema principal do livro de Oséias? Sabe qual é o tema principal? O amor de Deus. Esse amor de Deus é chamado de amor ágape. É um amor único de Deus, perfeito,
Não é como o amor de um homem para uma mulher, de um pai para um filho, de alguém para alguma coisa. É um amor genuíno, puro, totalmente puro. E como alguém que ama, despedaça. E como alguém que ama, pastor, fere. E como alguém que ama, permite dor. Porque se Deus ama, pode entrar a questão: se Deus ama, por que Ele despedaça? Se Deus ama, pastor, por que Ele vai lá e permite uma ferida? Daí vem o versículo 2. Isso aqui é um conhecimento que vai crescendo. Depois de 2 dias Ele nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará. Deus permite morte, mas Ele ressuscita. E depois que Ele ressuscita, diz aqui, e viveremos diante dEle. Então cada processo que nós passamos de dor, cada processo de despedaçar, cada processo de ferida, cada processo que nós passamos até de morte, de projeto, de sonhos, existe um propósito de Deus, existe um propósito excelente do Senhor. Queridos, em nome de Jesus, tome a tua vida e volte para o Senhor, ande na direção dEle, esteja na presença dEle, respire a presença dEle, e Ele vai trazer cura, vida em abundância sobre você. Amém? Quantos podem aplaudir e exaltar o Senhor por isso? Aleluia. Volta para onde Deus colocou, para o centro da vontade do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Volte. E quando esse povo começou a compreender o que Deus queria deles, porque Deus quer algo de cada um de nós. Quem entendeu, diga amém. Deus quer algo de nós. E quando eles entenderam, vem o versículo 3. Eu quero falar do versículo 3. Quando nós começamos a entender, você está com a tua Bíblia? Olha o que diz o 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós vamos conhecer o Senhor, e nós vamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Eu quero falar agora desse momento da profecia. Conhecer a Deus, ter experiências com Deus, ouvir a voz de Deus, ter experiências vivas com o Senhor. E cada situação que nós passamos, nós teremos uma experiência viva com o Senhor. E cada momento difícil que nós passamos, nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Ninguém pode dizer: